Bom dia, mãe boleta! As mães boletas não sofrem mais com a birra no supermercado. Não tem mais capa de invisibilidade, não tem mais se esconder atrás da prateleira para fugir do zoinho revirante. Hoje, a Hora da Borboleta vai conversar sobre birra no supermercado. Como é que a gente faz para evitar? E como é que a gente faz se não dá para evitar? E a birra acontece mesmo assim. Chega, essa é a Hora da Borboleta, que a gente investe tempo e conhecimento para te ajudar a transformar as birras em maternidade leve. Eu sou a Bárbara Malha, sou psicóloga e há 16 anos eu acompanho mães nessa jornada. Bom dia, vamos lá? Vou pedir para que enquanto eu fixo o nosso título aqui, tu aproveite e vá mandando aqui no aviãozinho o convite para assistir essa live para todas as borboletas amigas que sofrem com as birras no supermercado. Lembrando que esta semana a gente está todos os dias ao vivo. Hoje à tarde, às 5 horas, tem mais live. Tem uma live com a Camila Zibete. Do Eu Quero Amamentar, a gente vai falar sobre desmame. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje, pela primeira vez, a gente está ao vivo também no YouTube. Bom dia, pessoal que está no YouTube. Então, estamos nos dois aqui. Vou variar o olhar, tá? Mas estou com vocês. Então, vamos lá. Ontem a gente fez uma live inteirinha sobre como que a gente pode evitar as birras de uma maneira geral, né? O que a gente tem que cuidar, quais são as necessidades básicas das crianças que a gente precisa ficar atento para que fiquem minimamente em equilíbrio, sabendo que esse equilíbrio 100% ele não existe, ele nunca existirá. Então a tendência é que, ou a nossa busca é que a gente mantenha um fluxo dinâmico dessas necessidades para que nenhuma delas esteja tão exacerbada que vai complicar o bem-estar dessa criança ou que vai levar ao estopim para uma birra, porque a birra, na maioria dos casos, lembra, a gente falou isso um pouquinho ontem, tem duas raízes mais comuns, ou uma necessidade básica que está negligenciada, e aí as necessidades básicas são sono e descanso, alimentação e eliminação, segurança, entretenimento e afeto. Então, uma dessas 5 coisas que está negligenciada, que está precisando ser cuidada com mais atenção nesse momento, e aí a criança não dá conta de identificar essa necessidade e de fazer pedidos para que ela seja satisfeita pelo adulto, pelo meio, ou é uma situação que essa criança ainda não tem recursos para lidar, é uma situação nova que exige muito da habilidade motora dela, ou que exige muito das habilidades emocionais dela, ou da cognição, e ela não dá conta, e isso acaba gerando lá uma resposta no cérebro de estresse intenso, que acaba numa birra, tá? Então, quando a gente pensa na ida no supermercado, que é aquela birra clássica, né? Que a gente tá lá com o nosso carrinho andando, daqui a pouco tem lá um corpo esticado no chão, esperneante, e normalmente um adulto ao redor muito ansioso, muito angustiado, querendo sumir, sem saber o que fazer para lidar com a situação, né? Quem já viu uma birra de supermercado da boa, da bonita, manda um eu aí nos comentários. Eu já vi várias. De vários lugares, né? Não sei se eu, quando criança, fiz, acho que até não, mas enquanto mãe já vi, enquanto espectadora também já vi. Então, manda aí, eu já vi. Então, é uma situação que é muito comum, mas por que é tão comum? Vamos pensar o que acontece ali nesse contexto que é tão favorecedor, vamos pensar assim, de uma crise de birra, né? O que tem ali no supermercado? Aquela dizer, todo mundo já viu, né? Então, o que tem que é tão favorecedor, né? Vamos pensar o que é um supermercado aos olhos de uma criança. Mas para a gente pensar nisso, vamos pensar primeiro com os nossos olhos de adulto, tá? Pensem aí uma coisa que vocês gostam muito. Para mim poderia ser o supermercado, porque a coisa que eu mais adoro pensar, ver, falar é comida. Então o supermercado para mim tem esse mesmo efeito. Mas pensem aí uma coisa que vocês gostam muito, 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 muito. Sei lá, maquiagem, flor, sei lá, uma coisa que é tipo a coisa que vocês ficariam horas e horas e horas e horas falando sobre, vendo sobre, lendo sobre, estudando sobre. E aí imaginem vocês que vocês estão indo num lugar que tem muito disso. Vamos pensar que tu pensou maquiagem.
Imagina, assim, entrando naquele free shop, naquele corredor de maquiagem que tem todas as marcas que tu adora, todas as coleções que tu só tinha visto na internet, todas as cores, luzes acendendo e muito glitter e muito brilho e muita coisa maravilhosa. E tu tá chegando lá e tu te dá conta, puxa, minha bolsinha de maquiagem tá tão assim, xoxinha. Bem que eu podia, né, arrumar umas coisinhas assim pra dar uma animada na minha bolsinha de maquiagem. Quando a gente entra nesse ambiente que tem muito apelo pra gente, e aí se tu pensou a maquiagem, pode ser a maquiagem, se tu pensou a flor, pode ser aquela floricultura que tem tudo que é tipo de flor, tudo que é cor de vaso, de tudo que é tamanho, vaso de ráfia, vaso de cerâmica, vaso de vidro. Pensem em um lugar que oferece uma gama de estímulos muito intensa, muito caprichada, muito ostensiva numa coisa que vocês gostam muito. Para mim é o supermercado mesmo. Eu amo passear no supermercado. Então eu chego no supermercado e aquelas embalagens parece que elas vão pulando direto lá dentro do meu cérebro, no meu sistema límbico e dizem: compre, tu precisa disso agora. Isso é exatamente o que tu precisa para melhorar o teu dia, né? Não sei se vocês sentem isso quando vocês vão nesses lugares aí que são apelativos das coisas que vocês gostam. Quando a gente tem uma intensividade de estímulos em lugares que nos tocam, em lugares que tocam o nosso sistema límbico, a nossa tendência é entender como uma necessidade a gente se vincular com aquilo. Se eu tô num espaço que é um espaço de consumo, que é um lugar que eu vou para comprar, a tendência é que eu tenha muita vontade de comprar essas coisas, tá? Então agora vocês vão voltar lá para criança, né? Quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança, que a gente tá chegando nesse mundo, que a gente não entende relações de consumo, que a gente não entende dinheiro, que a gente não tem nenhuma possibilidade de racionalizar, vamos dizer, qualidade nutricional, relação custo-benefício, todas essas coisas que a gente adulto já faz e ainda assim está vulnerável, porque ainda que eu saiba que a maquiagem que eu acho muito maravilhosa é cara pra chuchu, eu tenho vontade de comprar, e em muitos momentos eu talvez vá comprar, né? Então, quando a gente volta lá para a criança que não tem essas habilidades, e a gente se imagina no lugar dela entrando num supermercado, vocês imaginam o que é isso? Todas aquelas cores, todas aquelas embalagens que foram feitas deliberadamente, pensadas para brilhar lá no nosso sistema límbico. Imaginem vocês pequenininhos dentro do carrinho, né, na cadeirinha, olhando tudo aquilo. Lembrem que a criança tá lá embaixo, ela é pequenininha, então ela tá vendo tudo de baixo, então tudo ainda fica maior, tudo fica mais iluminado, tudo fica mais brilhante. Agora pensem em vocês terem que controlar o impulso de querer pegar, botar dentro do carrinho, abrir e provar, levar para casa. É muito difícil. As crianças ficam muito vulneráveis nos espaços de consumo, porque os espaços de consumo foram pensados para ativar o nosso sistema límbico, para dar vontade de comprar. Então foi pensado para isso. Se é difícil para nós adultos, calcule para uma criança que não faz esse filtro, que não entende essas relações dessa maneira. Então, partimos dizendo que é muito desafiador para uma criança estar num espaço de consumo, nesse caso de hoje, que a gente está falando com o supermercado, que o supermercado foi pensado desde o lugar onde as coisas estão, a posição que elas estão na prateleira, o tipo das embalagens, ela foi todinho pensado para ativar lá no nosso cérebro os pontinhos, as sinapsezinhas que nos fazem ter vontade de consumir, de comprar, tá? Então, partimos daí. É desafiador, ponto de saída, tá? Agora, vamos pensar de novo. Que momentos normalmente a gente vê crianças em supermercado nesses horários de birra? Contem pra mim qual é o horário mais classicão da birra no supermercado. É de manhã? É de tarde ou é de noite? Os horários que vocês viram, tentem lembrar, assim. Se é na hora ali de manhã cedo, que o supermercado tá tranquilinho, tem pouca gente. De tarde, que ele tá praticamente deserto.
ou se é de noite, que tem movimento, que tá todo mundo saindo do trabalho, buscando seu pãozinho, buscando as provisões para o dia seguinte para fazer sua janta. Manhã, tarde ou noite? Quando vocês respondem, se organizem, eu vou contar aqui a maioria das vezes que eu vi, né? E que é no meu entendimento, o classicão é à noite, né? É assim, aquela passadinha rápida no mercado depois do trabalho, tá? Então, o que é o clássico dos clássicos? A gente sai do trabalho, pega a criança na escola e vai pro mercado fazer, assim, aquela comprinha rapidinha, só porque acabou o amaciante, só porque acabou o pão. Aí a gente vai lá, passa no mercado e faz aquela comprinha rápida. Mas aí vamos olhar o que está acontecendo com essa criança nesse momento. Essa criança já brincou o dia inteiro. Essa criança já esteve na escola. Essa criança, na maioria das vezes, já teve um outro período com outro cuidador. Essa criança normalmente está afastada da mãe, do pai, enfim, do cuidador de referência esse longo período. E a gente pinça ela lá da escola e leva para esse lugar. Esse lugar que foi pensado em cada milímetro para dar muita vontade para que ela comprasse tudo que tá ali, tá? Então a situação é essa. A gente está levando uma criança que usualmente está com várias necessidades pedindo espaço. Normalmente ela está cansada, normalmente ela está com fome, normalmente ela está com saudade, tá com necessidade de afeto e normalmente a saída no supermercado tá fora da rotina habitual dela. Então ela também tá abaladinha ali na sua segurança. Então das 5 necessidades, ela tem 4 que muito provavelmente estão ali no meia boca, estão chegando na reserva. Então a gente está expondo a criança para uma situação que é altamente agressiva, no sentido de que foi toda pensada para que ela tenha sim vontade de colocar tudo dentro do carrinho e levar para casa, num momento em que ela está super fragilizada e vulnerabilizada, porque ela está com muitas necessidades pedindo espaço, tá? Pensem em vocês, quando vocês vão para o supermercado com fome, vocês compram mais ou menos comida? Quando vocês vão para o supermercado cansados, a tendência é que vocês façam a compra mais rapidinho para ir embora ou que vocês fiquem lá super curtindo aquele passeio, tá? A mesma coisa acontece para a criança. Então, se a criança está cansada, ela tem uma urgência de acabar aquela atividade, porque aquela atividade não resolve o cansaço dela. Se ela está com fome, ela vai querer abrir tudo que é embalagem, porque ela está com fome. Se ela, o contrário, se ela não estava na escola, se ela ficou o dia inteiro em casa assistindo desenho, a tendência é que ela vá procurar se entreter, que ela vai querer descer do carrinho, que ela vai querer pegar as coisas da prateleira. Se ela tá com muita saudade, a tendência é que ela fique choraminguenta, porque não é isso que ela precisa naquele momento. Então, a gente normalmente está levando essa criança num momento de muita fragilidade para um lugar que coloca ela numa situação de vulnerabilidade perante todos aqueles estímulos, tá? Então, é esperado que essa criança tenha dificuldades de lidar com isso. É ou não é? Vocês me contem, né? Então, de verdade, muitas vezes o que a gente vê acontecer é uma expectativa nossa completamente desajustada sobre o que essa criança pode entregar nessa situação. Se para mim, quando tô com fome, fico mais vulnerável e compro e me comporto diferente nesse espaço, como é que eu quero que essa criança, com todas essas necessidades ali pedindo espaço, vá se comportar, parceira, bem, fica lá no carrinho, tipo paisagem, esperando eu colocar as coisas no carrinho e ir embora, quando o que ela precisa é descansar, é comer, é ficar fofadinha comigo porque ela tá precisando de aconchego. Então, a gente precisa ajustar as expectativas para aquilo que é possível que essa criança entregue nessa situação. Então eu não vou nunca mais no supermercado? Não. Às vezes as necessidades se impõem. Às vezes é aquela hora que a gente pode fazer e às vezes a criança tá junto, a gente não tem opção, a gente precisa levar. Então, o que é possível fazer para a gente tentar minimizar os possíveis danos ou tentar minimizar as chances de acontecer uma crise de birra? Primeiro, quando eu sei de antemão quais são essas necessidades que possivelmente estão em desalinho, estão pedindo atenção, eu posso tentar organizar a criança nessa necessidade antes de ir para o supermercado.
Então, se eu sei que eu tô há muitas horas longe dela, se eu imagino que ela deve estar com muita saudadinha e precisando de um afofamento, então, antes de começar essa atividade, eu vou fazer um momentinho de conexão com ela. Eu vou ficar no carro 5 minutinhos com ela no colinho, aqui na frente, brincando de dirigir, ou contando para mim como foi a escola, ou só dando um afofamento bem caprichado. Se essa criança mama, vou dar um mamar muito legal nesse momento. E vou tentar tirar, limpar o campo dessas necessidades que eu sei que estão ali pedindo espaço. Se eu sei que ela tá muito cansada, mas ela ainda não tá naquele sprint final, então de repente eu vou escolher um carrinho que tem uma cadeirinha que ela pode ir sentadinha. Se ela tá cansada e eu sei que ela já está no sprint final, aí é o contrário. Então eu vou achar um carrinho que de repente ela possa me ajudar a empurrar. Ou alguns mercados têm aqueles carrinhos pequenininhos que a própria criança pode empurrar, para que ela possa se movimentar e atender um pouquinho essa necessidade. Então, ter em vista o checklist das necessidades me ajuda a pensar estratégias para driblar a birra. Porque quando eu sei o que essa criança possivelmente, provavelmente está precisando, eu posso tentar organizá-la nessa necessidade antes de eu expor a essa situação que coloca ela de uma maneira vulnerável diante dessa necessidade. Se eu sei que a criança está com fome, então se eu não tenho uma coisa para oferecer para ela, sei lá, comigo dentro do carro, eu já posso pensar, bom, o que eu posso fazer primeiro quando eu entro no mercado para oferecer para essa criança para que ela se distraia e que ela mate a fome. Então eu já vou pensando que alternativas que para mim são interessantes e que eu penso que são boas para essa criança, eu tenho disponível nesse espaço. Entrei no mercado, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vou lá, dou a coisa para ela comer, põe no carrinho, deixa ela comendo e aí vou fazer as minhas coisas, né? Se é uma criança que eu sei que está entediada, ou se é uma criança que é um pouquinho maior e que já consegue me ajudar a interagir, eu posso fazer uma lista junto com ela e pedir para ela me ajudar a encontrar as coisas na prateleira. Isso mesmo os pequenininhos, né? Bota o carrinho lá pertinho da coisa dos legumes, por exemplo, e vamos, me ajuda a escolher a cebola. Ó, tem que escolher a grandona, tem que escolher a pequenininha. A gente envolve a criança na atividade, a gente traz conexão para o momento, para que ela consiga tolerar ficar nesse espaço, ainda que talvez ela esteja com necessidades que estão ali precisando sim de atenção e eu nem sempre vou poder suprir no momento, sabe? Isso é importante. Não é que a gente vai, não é a tirania das necessidades, porque a gente não, às vezes a gente não consegue atender no momento, não dá. Então, quando eu entendo que não dá para eu atender naquele momento, é importante que eu tente entender o que eu posso fazer para minimamente organizar essa criança nessa necessidade, para que isso não culmine com uma crise de birra, tá? Então, é gerenciamento dessas necessidades, né? A Camila está colocando aqui, porque olhamos de uma forma diferente, muitas vezes porque também estamos com a nossa necessidade não atendida. Exatamente, normalmente nesse momento eu também estou cansada. Também tô com fome. Eu também tô precisando de entretenimento, de lazer, de me cuidar, de relaxar. Então eu também tô comprometida ali, né, nas minhas necessidades. Então é importante até para que a gente faça esse checklist conosco também. Por que eu tô impaciente? Por que eu não tô conseguindo aqui gerenciar as necessidades da criança? Às vezes porque a minha tá também lá na reserva. E aí também gerencio as minhas. Se eu também tô com fome, bom, eu vou escolher um lanche para ele e um para mim, para que a gente possa passar pela experiência de uma maneira um pouquinho mais organizada, né? Sem se desorganizar tanto. Então, eu acho que é ajustar a expectativa para que seja o menos complicado possível, porque às vezes a gente realmente não vai conseguir fugir da situação, não vai conseguir não fazer, não se expor a uma situação que é sim potencialmente estressora, que às vezes eu tô com a necessidade ali, né, pedindo espaço e sei que não vou poder cumprir naquele momento, mas então que a gente ajuste a expectativa, que a gente não espere que a criança compreenda isso e pense, nossa, realmente minha mãe deve estar super cansada do seu trabalho e eu também estou cansado da minha vida escolar, então eu acho melhor a gente se poupar nessa experiência do supermercado e tentar ser colaborativos uns com os outros. A criança não vai conseguir fazer isso, né? Nem a gente consegue. Então, que a gente ajuste a expectativa e pense que sim, cansada, depois da escola, com fome, com sono, com saudade, a criança não vai conseguir se comportar bem, gente, né? É insano pensar isso. Então, que a gente possa
A gente cuidar também dessa tolerância, ajustar as expectativas do que ela consegue entregar e tentar organizar minimamente antes da exposição, né? Uma outra coisa que ajuda muito, especialmente para as crianças assim maiores de 3 anos. Antes disso é muito difícil que funcione, embora sempre vale a tentativa, né? É a gente fazer alguns combinados antes. Então, as famílias têm hábitos diferentes, assim. Por exemplo, lá em casa a gente nunca teve muito hábito de comprar coisinhas para eles quando a gente vai no supermercado, né? Então, eles não estão habituados a pedir muitas coisas, porque a gente nunca teve muito hábito de comprar. Então, às vezes alguém vai com eles em supermercado e tal, e se surpreende, nossa, não pediram nada. Mas é porque realmente é um hábito, sempre foi assim, então eles não, sei lá, não têm o hábito. Mas tem famílias que têm esse hábito e tá tudo bem, de comprar coisinhas, guloseimas, uma coisinha que a criança gosta. Então, se a família tem esse hábito, ou se a criança tem o hábito de pedir, né, que a gente possa combinar antes, dar antes para a criança um norte do que vai, como vai ser. Então, hoje a gente vai no super, mas a gente tá apurado, a mamãe quer ir logo para casa para te ajudar na janta, porque a gente tá bem cansado hoje, a semana foi corrida. Então, hoje a gente vai fazer rápido. Eu sei que tu gosta de comprar, sei lá, o iogurte. Então, hoje, quando a gente passar pelo iogurte, eu vou precisar da tua ajuda para que tu escolha rapidinho o que tu vai levar. Hoje nós vamos levar então tu pode escolher e aí a gente vai levar. Outras coisas hoje a gente não vai levar, combinado? Combinado. E aí, sabendo que essa criança pode sim cumprir esse combinado e pode ser que não. Porque lembre, o mercado foi pensado para ser tentador. A criança é vulnerável a todo esse estímulo. Então, ainda que ela saiba do combinado, é possível e até provável que ela veja outras coisas e se sinta tentada a pedir. Mas se a gente tem um combinado, tinha um cliente que falava isso e eu adoro essa frase dele, ele diz: o combinado não sai caro para ninguém, né? Então, se a gente tem um combinado, a gente tem ao que recorrer. A gente tem algo que está pré-definido para justificar ou para ancorar ali a nossa negação, se a gente sentir que a gente realmente não pode levar, né? E se sentir que pode levar, zero problemas aí também, tá? A gente precisa derrubar de uma vez esse mito de que pai e mãe não pode mudar de ideia, pelo amor de Deus. Se a gente sente que eu disse um não e depois eu vejo que o meu não faz sentido, diga sim, flexibiliza, muda de ideia, tá? Ótimo, que bom que a gente pode mudar de ideia, que bom, isso é sinal de que a gente tá crescendo, isso é sinal que a gente tá avaliando as nossas atitudes do começo até o fim. Então, não tenham medo, tá? Mesmo que eu tenha combinado que era uma coisa só, se lá na hora eu entendo que é um pedido que cabe, que é uma coisa que ele gosta muito, ou que naquele momento é muito importante pra ele e eu acho que tá tudo bem ceder, tá tudo bem ceder. Beleza, filho, eu tô vendo que tu tá com muita vontade de levar esse hoje. E a mamãe pode levar isso pra ti hoje. Então, podemos refazer o nosso combinado e a gente pode levar, tá? Nenhum problema. Então, adiantar um pouco para a criança, construir com ela um pouquinho o que é a expectativa de que vai ser esse programa, como que vai ser o nosso esquema hoje aqui, ajuda porque dá parâmetros para a criança do que a gente imagina que vai ser. É diferente do outro dia que eu tô sossegada, que eu resolvi ir no mercado sábado à tarde para, sei lá, olhar as coisas, fazer as compras com calma e a criança está comigo. E aí, nesse dia, eu não preciso, né? Os combinados, eles sempre vão estar aliados à nossa necessidade do momento. Eles não precisam e não devem ser inflexíveis, ser sempre iguais, ser rígidos. Eles estão ali, um combinado surge para suprir uma necessidade. Ponto. Se não é necessário, não precisa combinado. Então, né? Não faz se não precisa. Mas quando precisa, a gente precisa combinar antes, não é ali. Entrei e tal, você que chegou na prateleira dos iogurtes, a criança quer levar 20, eu não quero que leve 20, eu quero que leve 1. Então, não, mas hoje a gente só vai levar 1. Então, se precisa, se a gente já sabe por antecipação que isso é uma questão, que a criança, se ela ama iogurte, vai querer levar 900 iogurtes, antes eu já combino, para que fique todo mundo mais ou menos na mesma página. De novo, sabendo que é possível e até provável que na hora da tentação essa criança não consiga ela se autorregular e pensar: não, eu combinei que foi só 1, então eu vou pegar só 1, tá? E isso não é falta, nem falha, nem má vontade, nem nada disso da criança. É uma questão mesmo de imaturidade e é, de novo, uma postura intencional de quem coloca ali
a comida naquele jeito, quem fez aquela embalagem é para dar vontade de comprar, tá? Então, que a gente tenha esse cuidado de tentar antecipar, de tentar fazer os combinados antes, mas de saber que se a criança quebra esse combinado, isso não quer dizer que ela tá de má vontade, que ela tá querendo provocar, nem nada disso. É difícil mesmo. Eu brinco até hoje, meu marido ri bastante de mim, que eu digo que eu sou altamente suscetível a embalagens. Eu tenho um problema sério. Pode ser uma coisa que eu conheço, que eu sei que eu não gosto, se botar uma embalagem bonita, a chance de eu levar é grande. Porque eu ainda sou, embora, eu tenho 30 e tantos anos, eu tenho muita estrada, eu entendo o que acontece, eu sei que é pra isso, e mesmo assim, muitas vezes é irresistível pra mim. Imaginem pra uma criança pequena. Imaginem pra uma criança que tá vendo essas coisas pelas primeiras vezes. Imaginem pra uma criança que não entende que essas coisas foram feitas para isso, né? Então, a gente precisa ajustar e olhar pelo olhar deles, né? Um pouquinho para entender por que é tão difícil. Por que a birra no supermercado é um clássico? Porque o supermercado é um lugar difícil para as crianças. Porque o supermercado é um lugar onde elas estão altamente vulnerabilizadas, porque tem muito estímulo. E nós estamos ali para ser os reguladores e dizer, não dá para levar tudo. Mas a criança quer levar tudo, porque é tudo muito lindo, porque é tudo muito colorido, porque é tudo muito legal. Então, assim, faz sentido, né? E quando a gente junta essa pecinha do quebra-cabeça com a outra pecinha que normalmente a gente leva essas crianças para esse lugar onde elas ficam muito vulneráveis, em momentos que elas já estão vulneráveis, porque já estão com as suas necessidades em desalinho, já estão precisando de cuidado dessas necessidades, aí elas viram presa fácil, né? Porque daí as chances disso chegar num lugar onde ela não dá conta e aí acabar numa birra são muito, muito, muito grandes. Então, a gente cuida, a gente tem esses cuidados pré e durante que a gente pode fazer, mas a birra no supermercado, ela tem uma razão muito clara de ser, né? E a gente tá falando disso, assim, é um lugar muito difícil, é igual loja de brinquedo, é igual shopping. Espaços de consumo que foram pensados para ativar o nosso sistema límbico e a nossa vontade de comprar são difíceis para as crianças quando a gente precisa colocar limite, né? Diferente, sei lá, de um parquinho, que é chamativo, que tem esse apelo da brincadeira, mas a criança está livre naquele espaço. Ela pode mexer em tudo, ela pode ir em todos os lugares, ela pode fazer o que ela quiser ali, né? Sem machucar os outros, obviamente. Mas nos espaços de consumo, não. Tem essa limitação de muitas vezes assim, eu posso usufruir daquilo que eu comprar. E aí, se eu tenho um adulto mediando essa relação, isso muitas vezes vai virar conflito, porque o adulto talvez não deixe comprar tudo, então ela não vai poder usufruir de tudo, né? Então, uma outra coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né, e com a exposição com as crianças, é que tem uma coisa muito simples, uma estratégiazinha que é muito boba, parece muito boba, mas que funciona assim, brilhantemente para essas questões das compras, que é, usualmente quando a criança divide, compartilha com a gente uma coisa que chama a atenção dela nesses lugares, um brinquedo, uma bolacha, uma comida, a nossa tendência é ir reto para a justificativa do porquê que a gente não vai levar, tá? Então ela vai e traz uma Barbie sereia que brilha no escuro e muda de cor e acende luz e faz comida. E aí a nossa tendência é o quê? Não, mas nossa, esse é muito caro, esse só no aniversário. A gente entra com o impedimento, a gente entra com o limite, com o porquê que aquilo não é possível. E quando eu faço isso, eu tô invalidando o interesse da criança. Eu tô dizendo para ela, nossa, nada a ver tu te interessar por isso. E isso murcha ela ali, né? Na sua estima, na sua imagem. E às vezes dispara um comportamento muito opositor, porque ela quer fazer valer a sua percepção. Eu quero fazer valer que, poxa, mas é muito legal isso. Como que tu não tá vendo que isso aqui é muito legal? E aí a insistência muitas vezes vem disso, de ela não se sentir validada na sua percepção, de assim, como que tu não tá vendo que isso aqui é muito joia? Eu quero muito isso, porque isso é muito legal. Então, se a gente faz um pulo do gato aí e parte de uma validação, usualmente a gente consegue ficar por aí.
Se eu, ao invés de dizer, nossa, não, mas esse é muito caro, esse só no aniversário, eu digo, uau, mas esse é muito legal mesmo. Olha aqui o que ela faz isso, faz aquilo, olha essa bolacha nova, nossa, tem até um jacaré desenhado aqui, será que os jacarés gostam dessa bolacha? Se eu vou com ela, se eu conecto, se eu valido, se eu digo, sim, é muito legal, o que tu percebeu é muito legal. Tá certo, tá ok se interessar por isso. Se eu faço isso e aí depois eu coloco o limite e digo, nossa, ela é muito legal mesmo. Que pena que hoje não dá pra gente levar, né? Porque ela é meio cara. Um outro dia, quem sabe no aniversário a gente pode tentar. Quando eu conecto para depois justificar, eu conecto para depois precisar colocar o limite, para colocar o impedimento, a criança usualmente consegue acolher muito melhor este não, tá? Então, isso vale para os supermercados, vale para a loja de brinquedos, isso vale para tudo que a criança demonstra muito interesse e eu preciso colocar um limite. Valida primeiro, conecta primeiro, diga sim, isso é muito massa. E aí, bom, só que hoje não vai dar, que pena. Esteja com ela, porque é uma pena. Para ela é uma pena que não dê para levar naquele dia. E a gente pode estar com ela nessa pequena frustração, tá junto. E ainda assim não levar, tá? Então, esse é uma diquinha, é uma coisinha simples, muito simples, mas que faz muita diferença nesses lugares de consumo. Valida esse querer. Lembra, foi feito para ser querido, foi feito para ser admirado, foi feito para dar vontade de levar. Essa criança só está respondendo a um estímulo que deliberadamente foi feito para isso. Então a gente valida, a gente conecta, a gente fica com ela, para daí poder depois dizer por que não dá, tá? Então isso já ajuda demais. Agora, caros borboletas, ainda assim, mesmo caprichando muito no gerenciamento das necessidades, mesmo caprichando muito no entretenimento, mesmo tentando organizar essas necessidades, mesmo fazendo o nosso pulo do gato de validar o desejo, é possível e em algumas situações provável que a gente não consiga escapar da birra, tá? Então é possível e eventualmente provável que a sua criança seja a criança esperneante no chão do supermercado. E aí, faz o que, cara colega? Né? Tô lá com o pequenininho esperneante no chão, no meio do corredor, interrompendo a passagem, e eu faço o quê? Bom, temos pouco a fazer, mas o pouco que a gente tem a fazer muda todo o jogo das próximas experiências, tá? Então, tô lá, tentei, fiz o possível, não consegui organizar, está lá meu filhote esperneante no chão. Primeira coisa a ser feita. A gente vai pertinho dele, a gente se abaixa, a gente chega num nível que esteja próximo, mais próximo do olhar dele, que vai estar em Nárnia, mas a gente se aproxima desse olhar e chama para um acolhimento. Então eu faço um convite. Filho, tu tá muito nervoso, eu quero muito te dar um abraço, quero te dar um colo. Faço esse convite sabendo que se a criança já está numa crise de birra, ela dificilmente vai conseguir acolher o meu chamado. Tá? Lembrem, vamos voltar rapidinho o que acontece lá com o cérebro da criança na hora da birra. Na hora da birra, quem está no comando da festa é a amígdala. A amígdala é a parte do nosso cérebro que é responsável pela nossa sobrevivência. Então ela vai fazer de tudo para nos manter vivos. E ela entende que essa situação que a criança está vivendo é uma situação de vida ou morte. Então ela está interrompendo toda a comunicação com o resto do cérebro, que é a nossa parte mais sofisticada, mais rebuscada, que consegue refletir, que faz controle motor, que faz análise de opções. Então a criança está impedida de fazer essas coisas, ela está não reflexiva, não responsiva, ela não responde nem pelos movimentos que o corpo dela está fazendo naquele momento, tá? Então é muito provável, quase garantido, de que ela não vai conseguir receber esse acolhimento, que eu vou chamar pro meu colinho, que eu vou chamar pro contato comigo e ela não vai nem ouvir, tá? E aí, passo 2, o que eu posso fazer? Eu tô num lugar público, eu tô num lugar onde essa criança está exposta aos olhares alheios, eu tô num lugar onde envolve risco até físico, né? Ela pode bater numa prateleira, ela pode se machucar.
Então, diferente de uma crise de birra que acontece em casa, aí eu preciso fazer um ajuste de local aí, né? Eu preciso levar essa criança para um lugar tranquilo. Aí, minha amiga, abandona carrinho, pega ele no colo do jeitinho que der, tá? Sem machucar, é óbvio, né? Do jeitinho que conseguir e acha um lugar mais tranquilo. Isso pode ser um cantinho do supermercado, isso pode ser o teu carro, isso pode ser a garagem, mas leva essa criança para um lugar onde vocês podem ficar tranquilos. Porque quando a gente tá num lugar onde a gente está exposto, onde a criança está exposta e a gente está exposta, por mais terapeutizado que a gente seja, tá? A gente vai conectar também com esses olhares, a gente vai conectar com isso que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente tira o foco da nossa relação com a criança e as chances de que a gente consiga ser um bom espelhamento ficam muito diminuídas. Então eu não vou conseguir, quando eu estou atenta ao que está acontecendo ao redor de mim, se tem gente olhando, se tem gente fazendo cara feia, eu não vou conseguir me tranquilizar, respirar e espelhar a calma que o meu filho precisa quando ele olhar para se reorganizar, tá? Então a gente procura um cantinho, a gente procura um lugar tranquilo para que a gente possa ficar com a criança. Ok, estamos em segurança, estamos num lugar tranquilo. Respira, borboleta. Aí o que tem para fazer é respirar. A gente fica perto dessa criança, numa distância que para ela seja confortável e para a gente também. Então eu tô perto, senta no chão, senta num cantinho, fica num nível mais próximo da criança e respira e espera. Quando vocês virem que essa criança deu aquela amolecidinha, né? Porque a crise de birra tem isso, tem aquela super intensidade e chega um momento que a criança vai ficando mais molinha, que esse choro vai ficando mais intervalado, que os gritos vão ficando mais suspirados, né? Vai dando aquela baixadinha. Nesta hora, vocês podem começar a fazer alguma atividade muito simples que vai chamar a atenção da criança. Então, vocês podem começar a cantar baixinho uma música que ela conheça e que goste, que faça parte da história de vocês. Vocês podem começar a contar uma história que vocês saibam de cabeça. Se vocês têm alguma coisa na bolsa que possa servir de uma brincadeirinha simples, manual, vocês podem. Se tem alguma coisa acontecendo naquele espaço que possa chamar a atenção, vocês podem. Tipo, oh meu Deus, um carro amarelo passando. Nossa, fazia tanto tempo que eu não vi um carro amarelo. Qualquer coisa que vocês sintam que pode fazer o gancho, que seja uma isca para a atenção da criança nesse momento, tá? Por que não lá no começo? Primeiro, porque lá ela não vai ouvir, não vai ver, ela não tá responsiva. E segundo, porque naquele momento provavelmente ela ainda não tá pronta. Porque a birra também tem a função da gente poder, através do movimento, liberar a criança das tensões. Porque as necessidades, quando elas estão muito lá embaixo na reserva, elas vão gerando tensão no corpinho dessa criança, né? Ela vai ficando durinha, mais rígida, mais contraída. Então, no momento da birra, o esperneio tem essa função de mexer esse corpinho e liberar essa energia. Então, ele precisa disso. Então, eu vou esperar que ele faça isso e quando ele tá mais molinho, aí eu posso buscar uma distração. Quando a gente percebe que a criança mordeu a isca, ou seja, ela, levantou o olhinho, parou de chorar para olhar o que eu tô fazendo, segue, funcionou, embarca nessa. Se tá cantando, continua cantando. Se tá falando do carro amarelo, fala do carro amarelo, daqui a pouco fala do carro vermelho, continua na conversa. E quando vocês verem que essa criança já tá um pouquinho restabelecida, já tá mais responsiva, já sentou, já quis olhar o que tu tá fazendo, aí tu pode chamar pro colinho. Vem aqui no meu colinho agora, eu quero te dar um colinho. E aí, duas coisas podem acontecer. Ele pode aceitar, ou às vezes, e aí não se desesperem, vocês não fizeram nada de errado, às vezes volta. Às vezes a criança continua, volta uns passinhos e volta a fazer a crise de birra, tá? Se acontecer, volte também alguns passos. Respira, espera amolecer de novo e aí tenta chamar a atenção de novo, tá? A gente fica nessa até que efetivamente funcione, que quando eu chamo para acolhimento a criança venha. Veio! Beleza, borboleta. Teu trabalho tá quase no fim. A gente acolhe, a gente dá um colinho muito gostoso, muito fofinho, porque essa criança deve estar muito cansada, tá? Porque exige muito do corpinho dela,
Porque quando a criança passa pela crise de birra, ela fica inundada de hormônios estressores. Isso deixa ela exausta. É como se a gente corresse uma maratona com um leão correndo atrás da gente. Cansar muito, tá? Então, deixe que eles descansem um pouquinho, deixe que se recomponha, dá aquele afofamento para encher o tanquinho do afeto. E aí depois, quando tá tudo bem, quando tudo se restabeleceu, bom, toca a vida. Volta lá, busca o carrinho se precisar, ou desiste da como vai para casa, veja aí o que tu quer fazer. E se tu sentires que ficou alguma coisinha aberta, ou se a criança retoma alguma coisa que para ela ficou em aberto, tipo, o estopinzinho ali da birra, de repente foi uma bolacha que ela quis comprar e tu não deixou. Se ela traz de novo, aí tu pode usar os 4 passos do limite empático, tá? Então, primeiro a gente vai descrever o que acontece. Tu tá me pedindo, então, que tu tá com muita vontade de comprar aquela bolacha que antes a mamãe disse que não podia. Aí eu acolho, nossa, mas realmente aquela bolacha parece bem gostosa, né? Eu acho que eu também ia ficar com vontade de comer. Aí eu justifico, mas sabe, filho, lá na nossa casa tá cheio de bolacha no armário. Lembra que tem aquela de morango, que tem aquela outra com os pedacinhos de castanha que tu gosta, que tem... Eu acho que a gente não precisa levar mais uma bolacha. E aí, se a gente sentir, de novo, voltamos, já falamos disso antes, se sentir que dá pra flexibilizar, flexibilize. Mas aí ele vai fazer birra sempre. Não, não vai fazer birra sempre, tá? Quanto mais a gente flexibiliza, quanto mais a criança entende que se dá, eu vou flexibilizar, maior a tendência dela escutar e acolher o meu não quando eu digo um não. Não tenham medo de voltar atrás. Não tenham medo de flexibilizar um não que vocês entendem no meio do caminho que não faz sentido, tá? E aí, se eu decidir manter o não, se eu achar que por bem que não cabe, né, o que a criança estava pedindo, aí eu posso oferecer uma alternativa, tá? Então vamos já deixar combinado que no próximo dia que a gente vier no mercado, a gente vai comprar essa bolacha para ti? A primeira coisa que a gente vai botar no carrinho na próxima vinda vai ser essa bolacha. Ou outras alternativas que vocês acharem viáveis. E aí essa criança pode aceitar ou não. Se ela não aceitar, a gente acolhe a frustração que provavelmente virá. Dá um colinho, né? Afofa, acolhe e toca o baile, tá? Então, borboleta, as mãe-boletas não se estressam mais com birra no supermercado porque elas têm estratégias e ferramentas para buscar evitar. Elas conseguem ajustar as expectativas do que as crianças efetivamente podem entregar nessa situação de altíssima vulnerabilidade. E se der ruim, elas também têm estratégias e ferramentas para lidar com as birras de uma maneira leve, tá? E não é que leve é fácil, não é que leve é sem estresse. Leve é eu entender que, bom, tem uma situação aqui difícil e eu vou fazer o que eu sei fazer. Diante dessa situação, eu tô segura, eu tô tranquila, porque eu sei que eu tô fazendo com muita segurança aquilo que eu tô experimentando e vivendo ali com o meu filho, tá? Então, muito obrigada pela companhia de hoje. Adorei estar aqui com vocês, aqui em 2 lugares hoje, olha. Então, ficando chique. Amanhã tem mais. Aliás, antes, hoje às 5 tem mais. Hoje às 5 com a Camila Zibete. A gente vai falar de desmame não perde, que vai ser massa. Dia 30 a gente começa a Rota da Leveza. Se esse papo de hoje foi gostoso, imagina 3 dias disso, tá? É 100% gratuito. Eu só preciso que tu te inscreva lá no link da bio. Deixa pra mim teu telefone, teu WhatsApp e teu e-mail. E aí a gente se encontra na segunda, na quarta e na sexta para te ajudar na tua transformação, para transformar as birras em maternidade leve. Tem jeito. Eu tenho certeza que com essa conversa de hoje tu viu que tem jeito. Bom dia, borboleta. A gente se vê.